a jogar. É isso aí, pessoal. Vamos lá de volta para a TV agora, 6h37. Estamos de volta também agora na TV, no canal UOL, nas nossas redes sociais e no YouTube. Falamos sobre o Neymar, vamos falar mais sobre o Santos. Santos campeão da Série B, já pensa na montagem do elenco para 2025. A pergunta que fica é... O Carille parece que já foi embora, né? O Neymar a gente não sabe exatamente como é que fica, Mili. É essa reformulação, né? O Santos já está com a cabeça na Série A. É. Pois é, que ano difícil para o Santos, né? Porque não foi só a queda da Série A para a Série B, do ano retrasado para o ano passado. Foi uma Série B absolutamente tumultuada, né? Até 2, 3 semanas atrás, o Santos não tinha nem certeza se conseguiria voltar. Jogos muito ruins, derrotas absurdas. Conseguiu, assim, literalmente aos trancos e barrancos. O treinador sendo xingado, sendo vaiado. Primeiro queriam demais o Carille. Aí ele chegou ganhando, ganhou vários jogos seguidos. É o cara, é o cara. Tenha, né? O Gil tá lá, eu tenho outro atleta do Corinthians lá, gente, Alicia, quem é? Enfim, tem atletas bons. O Santos não montou um time exatamente ruim, né? Mas o Santos não conseguiu fazer uma Série B decente. E aí a torcida está bastante intrigada com isso. Não é um time que vai dar liga. Se não deu liga na Série B, não vai dar liga na Série A. Eu tenho muito cuidado em falar que esse jogador é ruim, que o elenco é fraco. Eu tenho muita dificuldade em achar que jogador brasileiro é fraco, sabe, gente? É isso que eu estou falando. O Santos tem, se a gente for falar nominalmente, jogadores muito bons, que a gente vai ver certamente em outros clubes da Série A fazendo bons jogos e sendo até ídolos, eventualmente. Mas no Santos não deu liga. Então, sim, o Santos não tinha mais clima com o Carille, que ficou lá até o fim, né? Também aos solavancos, e agora o Santos vai ter que se refazer. Trazer o Neymar é fazer um time. São dois tipos de planejamento, né, Diego? Assim, se você traz o Neymar, você vai ter que fazer um time ao redor do Neymar, né? É uma outra coisa. Para o Neymar esse time. Se você não trouxer o Neymar, aí é um outro planejamento. Aí precisa sim de um elenco. E o Santos está nessa luta agora por saber quem ele vai ser de novo na Série A. Pelo menos essa é uma luta boa, né? Subiu para a Série A, agora é identificar qual que vai ser o melhor caminho. Tem também a história do Gabigol, né? Que vai deixar o Flamengo, enquanto ele ainda tem contrato com o Flamengo, o jogador segue afastado. Teve todo um negócio esquisito, né? Porque ele ia para a torcida, depois acabou indo para arquibancada, camarote. Me parece que deram destaque enorme para o Gabigol, né? Ele aparecia mais do que os jogadores que estavam em campo, às vezes, na transmissão. E depois de uma conversa com o vice-presidente de futebol, o Marcos Braz, o castigo foi mantido. Ele não entra em campo, então, no jogo contra o Cuiabá, agora, depois de amanhã, quarta-feira, né? A conduta do Flamengo na saída do Gabigol, para você, Alicia, é a mais correta diante dessa situação esquisita que ficou aí no desfecho do contrato dele? Olha, a gente precisaria saber exatamente o que aconteceu, né, no vestiário. Aparentemente houve, de fato, um certo deboche do Gabigol em relação ao Felipe Luiz, e isso a gente não ouviu diretamente, a gente tem, né, o disse-me-disse e as reportagens. O que é fato é que o Gabigol, como sempre, quer se fazer o centro da história, né, o centro da narrativa, ser o centro do mundo e controlar essa narrativa. Então, no momento em que o Flamengo acaba de comemorar, está comemorando o seu título da Copa do Brasil, o primeiro título importante em 2 anos, e ele contribuiu sim né, no primeiro jogo da final, foi muito importante, mas ele vinha de 2 temporadas muito ruins. Então, estava na hora de calçar as sandalinhas da humildade, não. Gabigol fez ali uma cena, que Deus perdoe essas pessoas ruins, e na primeira entrevista que ele dá com o time ainda dentro de campo comemorando, ele torna o assunto, ele se torna o assunto, né? Ele faz questão de tornar aquela noite sobre ele, de falar sobre a saída. Então, com certeza não é né, uma figura que traga tranquilidade ao elenco. Marcos Braz também tem pouca moral para ser o cara que vai disciplinar pessoas, mas enfim, é quem está nesse papel hoje. Mas quem tiver o interesse de contratar o Gabigol, é isso, é um pacote complexo e é um pacote caro. O Gabigol é um jogador que poucos clubes hoje podem pagar e ele vem com esse, né, todo Ego. esse, Esse esse é. mise-en-scène aí, esse extracampo. Esse ego enorme, né? Esse ego Esse ego gigante. enorme, enorme, que não cabe dentro do Maracanã.
E aí ele faz essa cena: se me tirarem, eu vou para a arquibancada, porque, de novo, é sobre mim, não é sobre o Flamengo. Então o time está lá, em vez de a gente estar falando sobre o título da Copa do Brasil, do Flamengo, a gente está falando sobre o Gabigol. E é naturalmente isso que ele quer. Né? Ele recebe pessoas na casa dele vestindo a camisa do Corinthians, ele faz, né, ele cria fatos para continuar sendo notícia. É, Então, eu entendo que o Flamengo agora não se beneficia do Gabigol para mais nada, porque o ano do Flamengo está encerrado, já tem a vaga garantida, está no G4, conquistou o título da Copa do Brasil, que era o que tinha para conquistar. Então, talvez o Flamengo tenha entendido. Espero que com a anuência do Felipe Luiz, que isso não tenha sido simplesmente imposto para ele, entender que não faz mais sentido ter o Gabigol ali dentro do vestiário. E aí, só para fazer um comentário rápido sobre a questão do Carille no Santos, a gente fala muito dos treinadores que abandonam trabalhos e tal, mas vale dizer que ele tinha uma cláusula no contrato dele com o Santos de renovação imediata e automática com o título da Série B, da qual o Santos desistiu. Então, o Santos agora vai ter que pagar uma multa rescisória para ele, né, cerca de 1,5 milhão, ou quanto eles negociarem, porque não cumpriu aquilo que prometeu para o próprio Carille, né, que levou o Santos à final do Campeonato Paulista, foi campeão da Série B, que é o troféu não faz mais que a obrigação, mas fez. E agora o Santos decidiu que não dá mais, a torcida pressionando muito, tem aí o nome do Pedro Caixinha circulando. Então vamos ver o que acontece, mas a pergunta que fica em relação ao Santos, pensando no Neymar e pensando no Gabigol, é com que dinheiro? Porque o Santos já há alguns anos vende o almoço para pagar a janta. Se não tivesse subido esse ano, teria um problema imenso financeiro, porque já tinha adiantado dinheiro equivalente à Série A do ano que vem. Então, é um clube que também precisa, né, tem um projeto grande, quer voltar a ser grande, precisa de jogadores para isso, mas não dá para esquecer dos compromissos financeiros que tem. E no caso do Santos, é uma situação bem complicada. verdade, Mili. E o Gabigol também é disputado, né? Tem Santos, Cruzeiro.